O Governo fala hipocritamente de um novo equilíbrio social, mas o que propõe de facto é um novo e agravado desequilíbrio social na sequência da alteração para pior do Código do Trabalho. Este Governo não tem uma política económica que dê resposta aos problemas do país. Os últimos anos foram marcados por uma severa quebra de investimento público, padrão que certamente se manterá quando já se fala novamente da redução da despesa pública para corrigir o déficit. Continuou a política de abandono da produção nacional e de desvalorização da produção para o mercado interno, agravando a nossa dependência externa de bens essenciais, designadamente dos bens agroalimentares. Ao mesmo tempo que injetou milhões no setor bancário, permitiu a manutenção de elevados custos de crédito, em especial para as micro, pequenas e médias empresas, que poderia ter contrariado se tivesse dado orientações para limitar o custo do crédito no banco público. É responsável por elevadíssimos custos energéticos, bem patentes na continuada fraude para a economia nacional, que é a fixação dos preços dos combustíveis e o aumento do custo da eletricidade. O programa de Governo tem num capítulo a que chamou Revolução Energética 812 palavras, 26 alíneas e 11 subalíneas, mas nenhuma só que seja é sobre o escandaloso preço da energia paga pelas empresas e também pelas famílias, que enche os bolsos aos acionistas da EDP e da Galp e lança na ruína a economia nacional, em particular as micro, pequenas e médias empresas. Era preciso que os portugueses soubessem se o Governo vai aceitar mais um escandaloso aumento do preço de eletricidade proposto para 2010, ou se, como exige o PCP, vai pôr os interesses do país à frente dos lucros da EDP e congelar os preços da energia elétrica. Fica bem à vista o resultado da privatização de empresas essenciais para a economia e para o país. Aliás, como acontecerá se prosseguir a linha de privatização que até agora tem estado definida para a TAP e para a ANA, entre outras empresas, como por exemplo no setor das águas, matéria que não está clarificada neste programa do Governo. O resultado desta política está bem à vista. É o aumento do desemprego, o agravamento dos déficits estruturais e a perspectiva de continuação no futuro da divergência da média da União Europeia. E em relação à questão do déficit, é decisivo que o Governo diga ao país, mais do que o quanto e o quando, é como vai corrigi-lo, apostando no desenvolvimento económico para a partir daí corrigir as contas públicas, ou se vai fazer pagar os mesmos de sempre, com baixos salários e pensões, com a destruição dos serviços públicos e o aumento das desigualdades. Este Governo não tem uma política para uma melhor distribuição da riqueza. E é aí, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, que está o cerne do combate às injustiças e às desigualdades através da melhoria dos salários e das reformas. O nosso país precisa, por razões da mais elementar justiça social, mas também por incontornáveis razões de política económica, de definir como objetivo uma melhoria dos salários dos trabalhadores portugueses. Mas este Governo, sempre do lado dos mais fortes, recusa assumir compromissos nesta matéria, a não ser a criação de um novo subsídio que, independentemente do seu valor em concreto, não substitui a imperiosa necessidade de aumentar os salários para que os portugueses não empobreçam trabalhando, como está a acontecer. Um Governo que chega ao pormenor de definir, por exemplo, o objetivo para a fileira da energia geotérmica para 2020, não foi capaz, porque obviamente não quis, de estabelecer um objetivo de aumento do salário mínimo até ao fim da legislatura, que para o PCP deve ser de pelo menos 600 euros. O mesmo se diga em relação à situação das pensões e reformas, em que se mantém a política de penalização dos que trabalham e descontaram mais de 40 anos. Este Governo não tem uma política de justiça fiscal, porque continua a tributar metade ou menos da taxa normal os lucros da banca, que mantém uma tributação reduzida das mais-valias bolsistas, que sobre os offshores continua a sacudir a água do capote sem assumir nenhum compromisso em concreto. Este Governo quer continuar a degradar a administração pública e os serviços públicos, e falo mantendo o ataque aos direitos dos seus trabalhadores, que pretende continuar
a diminuir com a regra de uma entrada por 2 saídas e continuando a prever a diminuição da despesa pública. A escola pública é um motor do progresso social e do desenvolvimento. Não pode continuar no plano inclinado em que as políticas de direita o colocaram. Nem pode continuar a ser marcada pelo ataque cerrado à gestão democrática e à profissão docente. Por isso já propusemos o agendamento da imprescindível suspensão do atual modelo de avaliação, para que se possa abrir uma negociação séria com vista à alteração do Estatuto da Carreira Docente. Uma alteração que, na opinião do PCP, entre outras questões, tem de eliminar a divisão dos professores entre titulares e não titulares, deve reconduzir o modelo de avaliação a um modelo formativo e orientado para a melhoria do desempenho e não para impedir a progressão na carreira, e que não pode deixar de incluir uma alteração de regime de horários dos professores, cada vez maior, com maior carga burocrática e cada vez menos tempo para as questões pedagógicas. De nada serviram as diversas alterações pontuais que o Governo foi fazendo a um modelo comprovadamente irracional. É preciso uma alteração mais profunda. É preciso que nesta matéria o Governo perceba que a solução não pode ser mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma. O mesmo se diga em relação às carreiras dos enfermeiros com o processo de negociação parado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, esta política que agrava as injustiças é uma política que corrói o regime democrático e aumenta o desencanto popular. E tanto mais é assim quando se agrava a desigualdade também no acesso à justiça e na sua ação. Quanto mais se percebe que faltam os meios e os resultados para o combate à corrupção e ao crime económico e financeiro, que existe de facto um manto de impunidade para os mais poderosos e que as decisões políticas e legislativas tomadas nos últimos anos contribuem para essa situação, como acontece com a recusa da consagração do crime de enriquecimento ilícito ou com as alterações feitas no regime de segredo de justiça. Este programa de governo não dá resposta aos principais problemas do país e mantém a linha política que é responsável pela situação a que chegamos. É por isso que os portugueses não podem sempre contar com o PCP para continuar a lutar por uma ruptura e por uma mudança. Não há outro caminho para dar resposta aos problemas que afetam o nosso povo na persistente luta por uma vida melhor. Temos esperança sim, mas uma esperança que não fica à espera porque continuamos a confiar no povo português. Disse.